Isabel Mega, como é que fica essa roupagem dentro do Congresso? O relator, quem está responsável por esse projeto de lei da adultização, rebate as críticas da oposição ao texto e nega censura, porque essa parada da censura é que fica sempre no centro do debate. Como é que isso está se desenrolando por aí, hein? Bom dia, Bel. Oi, Elisa. Bom dia para você, Clarissa, nossa aniversariante do dia. Bom dia para quem está começando mais uma semana com a gente aqui no Live. Esse debate, quando a gente conversa com alguns parlamentares da oposição, eles levantam essa questão de censura. É algo muito semelhante ao que a gente já acompanhou outras vezes no Congresso Nacional, a exemplo daquela discussão do PL das fake news que ficou pelo caminho nos últimos anos. Então, é uma espécie de resistência que há entre algumas camadas de parlamentares da direita. O relator, quando a gente leva esse assunto para ele, é importante dizer que ele é um deputado do Republicanos, ele não é de esquerda, ele nega veementemente que vai ter algum tipo de censura. Ele está tentando trabalhar, inclusive, para combater uma espécie de desinformação que há e que permite chegar a uma interpretação dessas que só prejudica o andamento dessa discussão. O que ele me disse foi o seguinte: a sensibilidade pode ser a construção de narrativas falsas de que a lei prevê censura, por exemplo, quando o projeto não oferece essa censura de maneira alguma. Estou falando do Jadiel Alencar, que é o deputado que ficou com essa relatoria. Ele tem uma missão de unir forças dentro do Congresso Nacional para que se possa avançar em relação a essa discussão, ainda pegando muita esteira nos vídeos do Felco em toda a repercussão. Elisa, dificilmente a gente estaria falando desse projeto agora se não fosse esse propulsor, esse catalisador que foi o vídeo do Felco. Então, olha o poder da boa influência também. O relator defende, inclusive, que haja uma espécie de órgão fiscalizador. Só que a definição desse órgão não vem do Legislativo. O Legislativo pode abrir caminhos, mas quem vai definir esse órgão depois é o Poder Executivo. Mas o que ele fala é o seguinte: não adianta a gente definir regramentos se não vai ter alguém atuando como uma espécie de guardião desses regramentos. E aí se fala muito no papel da Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, como uma autoridade, melhor dizendo, nacional de proteção de dados, como um órgão fiscalizador. Mas isso vai ser definido em um segundo momento. E a gente está falando tanto desse texto, né, Elisa, para trazer aqui 3 pontos principais que eu separei desse texto. Ele dita sobre o gerenciamento de riscos de recursos, funcionalidades e sistemas que as empresas vão ter que fazer para medir os impactos desse tipo de conteúdo ali nas plataformas. Ele também determina que as empresas façam uma avaliação do conteúdo que é disponibilizado para crianças e para adolescentes de acordo com a faixa etária. Um terceiro ponto: as empresas precisam oferecer sistemas e projetos projetados para impedir que as crianças e adolescentes possam encontrar, por meio desses produtos, mecanismo de busca, por exemplo, ou rolando o feed, esse tipo de conteúdo legal. Um exemplo seria o conteúdo pornográfico, que não é definitivamente indicado para um menor de idade, mas que vez ou outra as crianças estão ali rolando o feed e acabam se deparando com esse tipo de conteúdo. Então, esse projeto também pode permitir com que esses conteúdos mais nocivos, a pedofilia, a adultização, como você estava explicando para a gente, a automutilação, tudo isso possa ser retirado sem a necessidade de uma provocação por determinação judicial. Está mexendo diretamente com os interesses dessas empresas e prevê, inclusive, uma gradação de punição, que começa com uma advertência e pode ir até uma multa bem salgada, no máximo atingindo 50 milhões de reais. Então é disso que a gente está falando, é por isso que isso desperta tantos interesses também das empresas e é um debate que ensaia muito o debate da própria regulação das redes, que o governo está monitorando o andamento desse projeto para enviar um projeto próprio de regulação das redes. Mas é claro que não é muito inteligente você repetir o conteúdo dessa proposta que pode avançar nessa semana. A intenção
e o relator, o Jadiel Alencar, considera o debate muito maduro para isso, é você votar a urgência, que acelera os caminhos, e aí já poder votar o mérito. Mas tudo vai depender de como que os líderes vão entender esse assunto numa reunião que está marcada para amanhã.